saudar aqui os colegas, companheiros de análises políticas do Brasil, do Piauí, de Teresina e de todos os municípios piauienses. Boa tarde, João Magalhães, editor de política do Jornal Dia. Eliezer Rodrigues, boa tarde para você, boa tarde Tárcio Cruz, a nossa colega Edna Maciel, que chega já também, boa tarde para ela e, claro, para o nosso telespectador. Boa tarde, Tárcio Cruz, do portaldia.com. Boa tarde, Eliezer, boa tarde a todos os amigos e, claro, principalmente o amigo telespectador. Bom, meus amigos, ontem o Senado da República aprovou um texto, uma PEC, proposta de emenda à Constituição, bastante esperada, referenciada por pré-candidatos, né? Quando se falavam ali de disputas a cargos eletivos, especialmente para deputado estadual e federal, muitos já diziam, olha, vamos aguardar a votação da PEC das coligações, se as coligações vão voltar ou não, nós precisamos saber para definir partido, para definir estratégias. Pode retornar a tela, por gentileza, Rafael? O que foi aprovado ontem aí, dentro dessa PEC, com essa PEC da reforma eleitoral? Primeiro, fim das coligações. A Câmara Federal tentou voltar, o Senado não aceitou. Isso deve ser promulgado até o início do próximo mês. Algo já até esperado, João Magalhães. Com certeza, Eliezer. O próprio Senado já afirmava que não haverá espaço no ano que vem para coligações entre partidos, porque essa foi uma discussão intensa e que durou muito tempo. Os especialistas defendiam o fim das coligações. Os vereadores, inclusive, nas últimas eleições, já foram para as urnas nesse novo formato, né? Com as coligações sendo impedidas de acontecer entre os partidos. Então não fazia sentido retornar agora 2 anos depois. Quem queria esse retorno, claro, a maioria dos deputados federais, porque obviamente era mais interessante para quem está no poder hoje o retorno das coligações partidárias, tendo em vista as dificuldades que são articular, né, uma chapa para a Câmara Federal, mas o próprio Senado já vinha dando sinais de que não aceitaria o retorno das coligações. Então, realmente, o resultado de ontem, no que diz respeito a isso, não foi uma surpresa, já era algo esperado e eu acredito que foi uma decisão muito sábia, porque a gente precisa, nesse cenário político brasileiro, que os partidos sejam mais fortes, que hoje a gente vive uma fragmentação partidária muito grande, a própria discussão ideológica hoje é bastante fragmentada e com certeza uma redução de partidos pode elevar o nível do debate, assim como também pode facilitar a construção de consensos no parlamento. Muito bem, vamos acolher aqui no quadro Política do Dia a Lei de Lilás. Edna Maciel, boa tarde, seja bem-vinda. Totalmente de amarelo. Boa tarde. Muito bem. Hoje mudamos o lilás para o amarelo. Belíssima, belíssima. A marca continua. A marca continua. Boa tarde a todos. Bom, Edna, nós estamos aqui tratando do que foi aprovado ontem como PEC. Vou provocar aqui o Tárcio Cruz sobre esta mudança relacionada ao voto dobrado. A PEC estabelece a contagem em dobro dos votos dados a mulheres e negros para a Câmara dos Deputados, para fins de distribuição de recursos do Fundo Partidário Eleitoral até 2030. Importante, Tárcio Cruz? Importantíssimo, né, Eliezer? É uma iniciativa que, em sua síntese, ela propõe o incentivo às candidaturas competitivas de mulheres e também negros, né, nesse processo. O fato curioso e interessante de se observar é que depois que foi implementada a cota obrigatória para mulheres, ou seja, os partidos obrigatoriamente têm que gastar com candidaturas femininas, nós tivemos aí vários processos Brasil afora por candidaturas femininas laranja. Se nós lembrarmos aqui, uma chapa inteira da cidade de Valência foi caçada por isso, ou seja, os partidos destinavam de forma fictícia a verba para candidaturas femininas e, na verdade, as mulheres sequer eram candidatas. Então, essa iniciativa do voto dobrado surge para dizer para os partidos o seguinte: se realmente forem incentivadas as candidaturas femininas, principalmente, vocês receberão mais, ou seja, cálculo dobrado para receber verba do fundo partidário. Então, é uma iniciativa importante para incentivar, estimular as candidaturas femininas. Importante para você, Edna, esse estímulo às candidaturas de mulheres e negros aqui no Brasil? Importante dobradamente, como mulher e como negra, né?
muito importante. E a gente tem que sair, né, dessa leitura e desse olhar de apenas usar como cota, né, as mulheres, os negros. É preciso abrir também um leque maior para outros perfis. Então, todos temos que nos sentir representados. Então, acho muito importante e ter só esse cuidado também, né, para que o olhar seja mesmo da ideologia, da representatividade. E se vamos ter mais condições de implementar mais políticas públicas a partir daí, né, com um recurso maior, melhor ainda. Bom, João Magalhães, divórcio partidário, a expressão que se usa para dizer que há, a partir de 2022, uma mudança em critérios de fidelidade partidária, acabando com a punição de deputado ou vereador que mudar de partido em caso de concordância da legenda. Ou seja, não perderão o mandato se o partido concordar com a saída. Eu acredito que isso aqui, João, vai pôr fim a muitos conflitos a nível municipal, estadual e até federal. Com certeza, Elias. É bom lembrar que a gente, de vez em quando, vê exemplos de parlamentares que estão insatisfeitos em seus partidos, mas não podem sair porque ainda não há espaço da janela partidária. E se saírem da sigla dessa forma, correm o risco de perderem o mandato. O que a lei agora diz é o seguinte: a partir de 2023, né, as eleições de 2022, vão assumir o mandato em 2023, o parlamentar que quiser sair do partido e o partido que aceitar isso tranquilamente, o deputado então não vai correr o risco de perder o mandato. Isso traz, sem dúvida nenhuma, uma nova conjuntura, porque aí não vamos mais observar casos como o do deputado Flávio Nogueira, né, atualmente, que hoje ele está no PDT, mas já demonstrou que não tem mais vontade, nem interesse em permanecer na sigla. Ele quer mesmo ir para o Republicanos, mas ainda não foi, porque ainda não abriu janela partidária, e caso ele migre, o partido atual, o PDT, pode requerer o mandato, assim como o próprio Ministério Público Eleitoral pode reivindicar, né, a perda de mandato por parte desses deputados, tendo em vista que há aí um caso de infidelidade partidária. Então, a lei, na verdade, traz uma nova conjuntura, ela atualiza essa questão, e isso vai deixar, sem dúvida nenhuma, os parlamentares mais à vontade para atuarem como queiram. É bom lembrar que isso, de certa forma, enfraquece os partidos. Facilita para o parlamentar, mas enfraquece os partidos. Então, é um novo dado, um novo item que a gente vai começar a ver a partir de 2023. Posse do Executivo. Eu acredito aqui, meus colegas, que esta mudança ela também interfere na nossa atividade profissional. O que acontece? O texto aprovado altera a data de posse do presidente da República para o dia 5 de janeiro. Isso também vale para governadores, ou melhor, para governadores, a proposta é que vá para o dia 6 de janeiro a partir de 2026. Qual a justificativa? A data do dia 1º, muitas vezes, causa dificuldades para a participação de autoridades, convidados, outras personalidades. Como imprensa, a gente tinha até realmente uma dificuldade, imagine só, Réveillon, muitas vezes uma festa até mais tarde, já ter que fazer uma ampla solenidade que exige muito de todos. Então, essa mudança, ela se adapta a essa realidade. Sua opinião, Tássio Cruz? É importante, Eliezer, até para a gente entender, não só pela questão da posse, a importância dessa medida também para a equipe de transição entre um governo e outro, que normalmente fica ali com aquele período apertado entre o final das eleições, que em segundo turno termina lá para novembro, né? Agora a equipe de transição vai ter um tempo maior para ficar a par das coisas, né? Da situação do Estado, e depois a posse também. Claro, muitos colegas, né? Nós já estivemos quase que assistindo os fogos da virada na frente do Palácio de Karnak, porque a gente tinha que chegar cedo, né? Para a posse dos governadores e também da prefeitura. Então, eu acho que é uma medida sensata, que dá mais tempo para as equipes de transição trabalhar e também aperfeiçoa essa questão para o dia 6. Lembrando que ela vale só a partir, como você bem comentou, de 2027, correto. Ou seja, o presidente, governadores eleitos em 2026, aí sim essa medida passa a valer, mas acaba com essa máxima, né, de que quando tem mudança de governo, vários jornalistas quase que assistem os fogos da virada na frente do Palácio de Karnak, porque é muito cedo a transição entre um governo e outro. Muito bem. O outro ponto diz respeito às sobras eleitorais. Nós temos aí uma fala do senador Marcelo Castro, do MDB, que se pronunciou na tribuna do Senado sobre o assunto. Vamos ouvi-lo. Essa é mais uma legislação
que vêm aperfeiçoar o nosso sistema eleitoral. O que é que está sendo proposto hoje, que foi feito um grande consenso na Câmara dos Deputados e que faz parte do relatório do nosso Vanderlan? É que aquele partido que não tenha alcançado o quociente eleitoral, mas tenha tido pelo menos 80% do quociente, e aí outra condição, se o candidato possivelmente eleito tiver tido pelo menos 20% do quociente eleitoral, aí poderiam preencher essas duas condições. Então, nós entendemos que o projeto é razoável, senhor presidente. Um partido que não tenha nem 80%, evidentemente que não deve participar das sobras, e já que o partido não alcançou o quociente eleitoral, se exige do candidato que ele tenha pelo menos 20% do quociente eleitoral para ele ter alguma representatividade e chegar aqui respaldado pelo voto popular. Outra inovação que foi feita foi no sentido de os estados que têm menores vagas poder ter 150% dos candidatos, o que nós achamos que é importante. João Magalhães, sua avaliação sobre este ponto? Olha, Elias, eu acredito que é realmente bastante relevante e uma explicação bem didática do senador Marcelo Castro. Agora, tudo caminha exatamente nesse sentido de dificultar o acesso de pequenos partidos às vagas no parlamento. A lógica desse item é muito claro, só deve alcançar uma vaga no parlamento quem tem representatividade junto à população. Então vamos supor que aqui no Piauí, pelos cálculos se dizem que uma vaga de deputado federal deve ter aí um quociente eleitoral de 180 mil votos. O partido não alcançou os 180 mil votos, portanto não tem direito a ter uma vaga lá no parlamento. Ele só vai participar do cálculo das sobras se ele tiver alcançado pelo menos 80% desses 180 mil votos, que é o que é necessário para que ele ocupe uma vaga lá no parlamento. Então, a regra da lei ela tem um objetivo muito claro: fazer com que só chegue ao parlamento quem tenha, de fato, uma votação mais expressiva, seja o candidato ou seja o partido, porque aí sim eles terão mais condições, né, de representarem a população lá no parlamento. Eu acho que isso vai ajudar a gente a não ter aquela velha questão de que fulano não me representa. Muitas vezes a gente observa pessoas no parlamento que estão lá porque foram puxados por alguém. Isso, sem dúvida nenhuma, pode trazer uma crise de representatividade no próprio processo eleitoral. Então, eu acho que essa mudança é bastante significativa. Edna, cada vez mais nós percebemos que os partidos, os grupos políticos vão ter que se esforçar mais para garantir participação nos espaços de poder e até mesmo para existir enquanto entidade, enquanto grupo ideológico. Exato, e por essas contas, como bem explicou aí o deputado Marcelo, existe o mínimo e o máximo para ser atingido e é preciso que, como bem pontuou o nosso colega João Magalhães, que a gente se sinta representado. Então, que a mudança na lei eleitoral realmente se volte para essas questões, para que os eleitores possam se ver, né, no parlamento, possam se ver representados. E é claro que isso vai dar mais trabalho e mais pano para manga para os partidos, que têm que se fortalecer, que têm que realmente buscar alianças, aliados, se juntar, enfim, vão ter que trabalhar ainda mais para que possam buscar mais votos e representem mesmo suas bases, representem aquele grupo do qual fazem parte. Tudo que vem de mudança para que o eleitor possa se ver representado e ter suas demandas, seus pedidos atendidos através de emendas e projetos, é válido. Para você, Tássio, é importante realmente trazer estratégias para se manterem os partidos que realmente têm representação social, que têm voto. Né? Eu acho importante. Fortes, né? Isso. Eu acho importante, Eliezer, a gente destacar, porque, por exemplo, o cenário aqui em Teresina mesmo teria mudado, né? A vereadora Tanandra,
que o partido dela foi o partido que elegeu uma cadeira que fez a menor votação, não teria entrado nessa conta, porque fez menos de 80% do quociente. Ou seja, como bem disse o João, os partidos muitas vezes montam estratégias ali, tentam candidatos de captação com a votação muito inexpressiva para tentar chegar ao parlamento. E, por exemplo, nós tivemos o vereador Caio Bucar, o vereador mais votado não eleito, que teve quase que a metade da votação de todo o partido da vereadora Tanandra. Ou seja, essas injustiças que precisam ser corrigidas, né? Não existe o voto do eleitor que vale mais ou que vale menos, o voto tem o mesmo valor. Então eu acho que esse ponto específico, ele corrige essas imperfeições, essas aberrações que a gente vê. Por exemplo, o vereador aqui em Teresina sendo eleito com pouco mais de 1.000 votos e vereador perdendo a eleição com mais de 5.000. Então, essas imperfeições que eu acho que precisam ser corrigidas e, nesse ponto, a reforma corrige pontualmente essa situação aí. Interessante dizer também que a quantidade de partidos políticos interfere no processo legislativo, no relacionamento entre os poderes legislativo e executivo, não só no âmbito municipal e estadual, mas também a nível federal. Então, reduzir essa quantidade, tentar garantir a presença de partidos mais sólidos, com ideologias mais firmes, mais representativas, é de fato um avanço, né? O Brasil precisa amadurecer nesse sentido, de ter siglas partidárias realmente reconhecidas, que geram uma identidade com a população, e realmente é importante que o eleitor tenha as suas expectativas atendidas, né? Que ele vote, escolha partidos, lideranças que são do seu agrado e que assim esses valores sejam defendidos, esses programas nos espaços de poder, no parlamento a nível nacional, estadual ou federal. Aliás, só para complementar um pouco mais esses raciocínios em torno da aprovação da nova legislação eleitoral, é que, de fato, ela vai caminhando no sentido de obrigar os partidos a se articularem melhor. A gente ontem citou o exemplo do PSD, que é um partido que aqui no Piauí tem um candidato a deputado federal e um candidato a deputado estadual nas eleições passadas. Então, agora, os partidos precisam se movimentar melhor, precisam buscar mais candidatos competitivos para formar chapas competitivas, tanto ao parlamento estadual quanto ao parlamento federal, e isso é importante porque também obriga os partidos, nesse processo de articulação, de investirem também em militâncias, né? Informação política para a sociedade, para que a gente sabe que a educação política passa por isso e que o desenvolvimento da sociedade passa por esses investimentos que os partidos devem fazer na formação, na construção de uma militância sólida. É a discussão, é o debate político, é a educação política que vai fazer com que o nível do debate político amadureça e que seja cada vez mais elevado. Se me permitem, claro, fortalecendo, como o João está aí bem colocando, os partidos, né? Você está fortalecendo também, contribuindo para que o próprio eleitor, que precisa muito dessa educação, dessa orientação, ele possa até se decidir melhor, né? Porque ele vai ter mais condições de analisar os diferentes partidos, as diferentes ideologias, o perfil de cada um, porque desde o momento que eles se fortaleçam e façam essa reeducação, né, dentro dos próprios partidos, eles também vão repassar isso para a população. Nós mesmos vamos estar acompanhando e passando, e eu acho que ganha todo mundo. Nós estamos aqui tratando basicamente de eleições proporcionais, mas os pré-candidatos a cargos majoritários já estão em ritmo acelerado, Piauí, Brasil afora. Inclusive, alguns institutos já realizam pesquisas de intenção. Aqui mesmo no Piauí nós observamos movimentações da base governista, movimentações de grupos ligados à oposição, e os nomes estão sendo testados, colocados à disposição, à análise, ao julgamento dos potenciais eleitores. E hoje aqui nós vamos trazer uma pesquisa que foi realizada pelo Instituto Estimativa. Entre os dias 7, vamos agilizar essa informação aqui, entre os dias 7 e 16, vou confirmar aqui,
7 e 16 de setembro, em 122 municípios, das 12 macro-regiões do Piauí e com uma amostra de 2.000 eleitores. E aí, nós observamos que pela primeira vez, meus amigos, o pré-candidato do governo do estado, secretário de Fazenda Rafael Fonteles, aparece como líder nessas intenções pré-eleitorais, digamos assim. Então, na pesquisa espontânea do Instituto Estimativa, o pré-candidato Rafael Fonteles aparece, conforme aí temos no monitor, com 10,65% das intenções. O pré-candidato Ciro Nogueira, ainda considerado pré-candidato nessa pesquisa, aparece com 8,85% das intenções. Silvio Mendes, 5,4%. Governador Wellington Dias, 4,85%. É interessante que o governador não vai ter direito de disputar a reeleição desta vez, mas ainda é lembrado. Nós estamos falando de uma pesquisa espontânea, quando não se coloca nomes, as pessoas respondem o nome que vem à mente. Então, o governador ainda aparece com 4,85%. A deputada federal Iracema Portela, 1,3%. A soma de outros nomes citados é de 2,9%. Não sabe, não opina, 50,5%. Um percentual muito alto, capaz de virar qualquer situação de disputa. E aqueles que disseram votar em nenhum dos candidatos somam aí, junto com brancos e nulos, somam 15,55%. João Magalhães, como é que você recebe o resultado dessas pesquisas? Bom, primeiro demonstra o crescimento do candidato, pré-candidato da base governista, Rafael Fonteles. É bom lembrar que já há alguns meses o governo do estado tem, vamos dizer assim, pelo menos o governador Wellington Dias tem investido na imagem do secretário Rafael Fonteles, tendo em vista que ele é o coordenador do próprio Piauí, que tem viajado vários municípios do interior do estado, é alguém que ainda não é conhecido, na verdade, pela população piauiense, porque além de não ter disputado nenhum cargo eletivo, ocupava uma pasta na área administrativa, né? O secretário de Finanças sempre fica mais envolvido nas discussões financeiras, nas discussões técnico-administrativas, e então há poucos meses é que de fato ele começou a andar, a percorrer o interior do Piauí, inaugurar obras e, claro, conversar com as lideranças políticas. Então, essa primeira pesquisa do Instituto Estimativa, ela demonstra que Rafael Fonteles começa, de fato, a despontar para o eleitorado como aquele nome que tem o apoio do governador Wellington Dias, o nome do Partido dos Trabalhadores para disputar as eleições do ano que vem. Isso é, sem dúvida nenhuma, um fato novo, e a pesquisa também mostra que a oposição tem vários nomes que estão aí na lembrança da população. Ciro Nogueira, claro, é o principal nome desse grupo de oposição aqui no Piauí, Dr. Silvio Mendes e a deputada Iracema Portela, que são três nomes que na cabeça do eleitorado já estão ali se encaminhando para uma candidatura majoritária pela oposição. Então, Eliese, eu registraria que, nesse caso, na pesquisa estimativa, o principal fato, o fato novo mais relevante é que a população começa a observar e a conhecer Rafael Fonteles como, de fato, o pré-candidato do governo do estado. Vamos aos números da pesquisa estimulada. É aquela que é feita apresentando ao entrevistado os nomes possíveis nessa disputa majoritária das eleições do ano que vem. O nome do secretário Rafael Fonteles aparece com 18,35%. Continua na frente, continua como o mais lembrado. O nome do senador Ciro Nogueira, agora ministro da Casa Civil, 21,35%. São percentuais bem maiores do que os que aparecem na espontânea. Dr. Silvio Mendes, 17,5%. João Vicente Claudino, 6,6%. Não apareceu na espontânea, mas aparece aqui na estimulada. Iracema Portela, 5,7%. Jesse Fonseca também não apareceu na espontânea, mas na estimulada pontua aí com 2,15%, segundo essa pesquisa do Instituto Estimativa. Nenhum branco e nulo, 14,75%. Não sabe, não opina, 13,6%. Então, são dados aí que apresentam uma margem de variação significativa. Sua avaliação, Tássio Cruz. Só com uma correção, Eliezer, o Ciro aparece primeiro nessa pesquisa aí, né, com 21,35%. E aí nós temos... Sim, verdade. Isso, como você colocou,
nós temos aí os nomes apresentados, né, às pessoas que respondem à pesquisa. E aí vale ressaltar que a força, né, que a oposição mostra com Ciro, Silvio, João Vicente e Iracema, porque são os pré-candidatos de oposição que já colocaram seu nome. A situação tem apenas Rafael Fonteles, né? Mas eu acho que vale destacar, nós já explicamos aqui anteriormente, mas uma pesquisa há quase um ano das eleições, ela mede principalmente o nível de conhecimento, né, de cada candidato, e o secretário Rafael Fonteles, apesar de nunca ter concorrido a um cargo eletivo, é citado e aparece entre os primeiros em todas as pesquisas. Então, como bem dizia nosso amigo João Magalhães, isso é a prova da eficácia, principalmente da agenda intensa de Rafael com o governador pelo interior, que deve se aprofundar nos próximos meses. Mas eu destacaria, especialmente na estimulada, a força dos pré-candidatos de oposição somados, né? Nós temos aí Ciro, Silvio, João Vicente, Iracema, todos apresentando e pontuando, o que dá uma vantagem até, de certa forma, folgada, confortável para a oposição, mas... Muito bem. Nós temos que considerar aí que desses 4 nós só teremos um, ou seja, quando se afunilar esse percentual vai cair, mas eu vejo, Eliésio, um cenário muito equilibrado ainda nas pesquisas que são realizadas, mas vale destacar o alto percentual de Rafael Fonteles, apesar do seu nome não ser tão popular, principalmente pelo interior do estado. Neste mesmo período, o Instituto Estimativa também fez uma pesquisa de intenção para o Senado da República. Na estimulada, o governador Wellington Dias, pretenso candidato ao Senado, aparece com 35,2%. Mão Santa, prefeito de Parnaíba, 15,75%. Dr. Silvio Mendes, 10,85%. Ciro Nogueira, 10,80%. Jesse Fonseca, 2,3%. Nenhum branco nulo, 16,1%. Não sabe, não opina, 9%. Agora vamos já passando aí na sequência a pesquisa espontânea para o Senado. Primeiro a estimulada, se dando o nome de pretensos candidatos, e depois a espontânea, quando o entrevistado fala naturalmente o nome que vem na sua lembrança, vem na sua memória. Wellington Dias, 10,4%. Mão Santa, 2,7%. Silvio Mendes, 2,45%. Ciro Nogueira, 1,2%. Outros 2%. Não sabe, não opina, 59%, percentual altíssimo, quase 60%, 59,95%. Nenhum branco nulo, 21,3%. São dados aí, Edna Maciel, que transparece uma realidade favorável ao governador Wellington Dias. Nós tínhamos ainda vendo o caminho, chegando até aqui, né? A gente sabe que a pesquisa tem um período e também um número específico, é a realidade do momento, é a realidade do que está acontecendo. Lembramos que, primeiramente, o atual governador, o nome era cogitado para majoritário, né? Para ele concorrer novamente. E depois falamos muito aqui e se chegou até a realidade, que é o Senado, né? Por orientação aí do partido, enfim. E aí acho que esse é um caminho normal, com a gestão também e com o trabalho que o governador vem fazendo e demonstrando aí no fórum também, do nome dele aparecer e ser lembrado tanto nas duas, né? Na espontânea como na estimulada, aí em primeiro lugar. Mão Santa, agora a gente vê aí na espontânea e na estimulada ele aparece com 15,75%. Muito bem. Também um nome lembrado, a gente sabe o trabalho do ex-governador Mão Santa, atual prefeito. Silvio Mendes, lembrado também, aí esteve muito na mídia, né, e tanto na estimulada como na espontânea, nessa porcentagem. Seguido aí na estimulada Ciro Nogueira, Jesse Fonseca, e como você falou, verdade, também Edna, um número muito alto, mais de 50% aí na questão de quem não sabe, não opina, na outra pesquisa que mostramos antes. Acho que essa pesquisa mostra o perfil do que os pré-candidatos ou os nomes que estão colocados aí estão fazendo, é o caminho que eles estão fazendo, é como eles estão sendo verdade, lembrados pelo público, estimulado ou não.
Meus amigos, infelizmente o nosso tempo não permite mais, mas conforme Correntinho. prometemos hoje, amanhã nós vamos trazer o resultado que essa pesquisa estimativa apresentou para presidente da República. Uma pesquisa foi realizada no Piauí. Os detalhes na edição de amanhã do nosso quadro Política do Dia. João Magalhães, muito obrigado, boa tarde. Tássio Cruz, muito obrigado, boa tarde. Edna Maciel, muito obrigado, boa tarde. Esse foi o quadro Política do Dia.